Hoje nós vamos conversar com o Dr. Valdemar Ramos. A gente vai debater algumas questões aqui sobre LOAS, sobre benefício previdenciário e vamos nos aprofundar especificamente numa matéria um pouco mais delicada, que é os direitos dos estrangeiros, se tem ou não direito com relação ao LOAS. Nós vamos bater um papo de uma maneira bem descontraída aqui, para que a gente possa explicar essa matéria tão delicada de maneira mais simples. Tudo bom, Dr. Gilberto? Joia? Tudo bem. Então, tá bom. Bom, o LOAS é um benefício assistencial. Nós já conversamos em outros vídeos, né, quais são os requisitos, que é a questão da idade, a questão da deficiência física ou intelectual. E o foco aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, é em torno da questão do LOAS para o estrangeiro que reside aqui no Brasil. Existe um decreto que ele limita a concessão do benefício LOAS, que é um benefício assistencial, somente para brasileiro nato ou naturalizado. E este decreto que limita a concessão do LOAS apenas nessas circunstâncias, na verdade está violando a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Isso porque no artigo 5º da Constituição, não existe qualquer diferença entre brasileiro nato ou naturalizado em relação aos direitos sociais. Então, no artigo 5º especifica que não pode haver diferença entre o brasileiro que nasce aqui no Brasil, o nato, e nem o naturalizado. Entendi. Assim como não pode haver diferença entre brasileiros, que é o nato naturalizado, com o estrangeiro. Perfeito. Em relação aos direitos sociais. Perfeito, doutor. Então, nessa linha, pelo que você está nos explicando, existe um decreto-lei que diz que o LOAS, o benefício assistencial, são apenas para brasileiros e brasileiros natos. E existe a nossa lei maior, a nossa Constituição Federal, que abrange todos os direitos sociais para os estrangeiros também. Como a nossa jurisprudência entende esse conflito? Perfeito. Ocorreram várias decisões judiciais a respeito disso, inclusive o objeto desse vídeo, desse artigo, é uma decisão que nós vamos disponibilizar o número aqui abaixo. Nessa decisão foi reconhecido a concessão do benefício LOAS para um estrangeiro e foi reconhecido justamente com fundamento na Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E ao julgar essa decisão favorável a esse estrangeiro que teve a concessão do LOAS, evidentemente que primeiramente foi analisado se tinha os requisitos necessários para a concessão desse benefício, que é a questão da miserabilidade, a pessoa não ter renda para suprir o seu próprio sustento, assim como ela não ter ajuda de familiares. A renda per capita ela tem que ser abaixo de 1/4 de um salário mínimo, mas isso o próprio STF e a STJ já relativizou. Entendi. Mas o critério objetivo do INSS para conceder o benefício é sempre a miserabilidade calculada sobre 1/4 abaixo de um salário mínimo. O outro requisito neste caso foi a questão da idade, tem a deficiência, nesse caso o outro requisito foi a idade. Então esse estrangeiro ele tinha já uma idade superior a 65 anos de idade e também não tinha a questão da renda, não tinha renda nenhuma para prover o seu sustento. Entendi. Com base nisso, foi concedido o benefício assistencial LOAS para esse estrangeiro, justamente declarando que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, como nós já mencionamos, ela não faz distinção entre estrangeiro e brasileiro. Então, se a própria Constituição ali iguala, em termos de direitos sociais, o brasileiro com o estrangeiro, não pode um decreto ou até mesmo uma lei ordinária que é inferior estabelecer alguma regra que venha privar o estrangeiro de acesso à assistência social. O importante, na verdade, é que ele mora aqui, resida aqui. Exato, né? Exato. Esse é um critério importante, creio eu. Exato. O que acontece muito, o que normalmente as agências do INSS exigem, é que este estrangeiro realize o procedimento de naturalização. Só que é um procedimento que, às vezes, essa pessoa que está no estado de miserabilidade, ela não tem recursos, ela não tem acesso, ela não tem informação suficiente para realizar esse procedimento. E muitas pessoas perecem e não conseguem obter a concessão ou ter acesso à assistência social do Brasil por conta dessa situação, que é uma situação que restringe o acesso a essas pessoas necessitadas. Né? Ou seja, se a pessoa já não tem recurso nenhum e está buscando uma ajuda do Estado brasileiro, ela não vai ter condições de pagar algum profissional ou pagar alguma pessoa para fazer o procedimento de naturalização. Bom, doutor, pelo que o senhor está me passando, então, por existir um decreto, né, que retira esse direito dos estrangeiros residentes no país,
creio que o processo administrativo deve ficar muito complicado. A via para se conseguir uma situação como essa é a mesma judicial. Perfeito, doutor. Infelizmente, o que acontece é que nem sempre as decisões dos tribunais superiores elas também atingem, elas têm um efeito erga omnes no sentido de atingir a administração pública. Então, ainda que esse direito tenha sido reconhecido por uma decisão superior, nem sempre o INSS, quando a pessoa vai fazer o requerimento do benefício junto ao posto do INSS, ela consegue a concessão desse benefício porque o INSS vai exigir o que está no decreto, mesmo esse decreto indo contrário à Constituição Federal. Ele segue o decreto. Doutor, só para esclarecer para quem estiver assistindo a gente aí, explica para a gente esse termo que você usou aí, erga omnes. Erga omnes, doutor, a gente tenta evitar esses termos e acaba não conseguindo, né? Erga omnes é no sentido de essa decisão ter efeitos para todos, tanto da administração pública quanto para os órgãos inferiores do próprio Poder Judiciário, ou seja, é uma decisão que ela não vai abranger apenas e tão somente as partes que estão envolvidas naquele processo. Como, por exemplo, essa decisão que nós estamos comentando. Então, essa decisão foi proferida para duas pessoas, ali, duas partes, melhor dizendo, né? O estrangeiro e a autarquia INSS que negou o benefício. Então, quando ela tem um efeito erga omnes, significa que ela vai abranger a todos e não só as partes envolvidas naquele processo. Né? Peço até desculpa para o pessoal que acompanha o nosso conteúdo, que a gente tenta evitar, mas é força do hábito, né? Não tem como. Está esclarecido. Melhor se todas as decisões dessa importância, dessa natureza, tivesse esse efeito que o senhor falou com tanto brilhantismo. Mas infelizmente não tem. Então o direito ele é individual, infelizmente os postos do INSS vão negar esse benefício. Acaba sendo uma regra, né, doutor? Não, dificilmente um posto vai ultrapassar um decreto para poder... eu vou um pouco além, não é nem difícil, na verdade é impossível, né? Não existe possibilidade. Infelizmente, ao realizar o requerimento no INSS, quando consegue, porque normalmente no agendamento, quando essa pessoa vai passar no atendimento para protocolar o requerimento, o próprio analista do INSS informa, olha, o senhor é estrangeiro, tem que realizar o procedimento de naturalização e não tem como fazer o requerimento aqui do benefício. O que muitas vezes prejudica até uma demanda judicial, porque necessariamente para fazer o pedido judicial eu preciso de uma resposta negativa do INSS. Então essa pessoa acaba sendo prejudicada pelas duas vias. Doutor, só uma curiosidade pessoal agora. Esse processo ele tramita pelo Juizado Especial Federal? Ele é mais rápido? Sim. É muito relativo dizer que é mais rápido, sim, ou mais demorado. Teoricamente sim, mas vai depender. Eu diria que 99% das ações, doutor. 1% não tramita no Juizado Especial Federal, porque vai depender do valor atribuído à causa. Então, se esse idoso estrangeiro deu entrada no requerimento no INSS, demorou uns 2 ou 3 anos para ingressar com a medida judicial, quando é calculado o valor da causa e calculado esses valores atrasados que ele permaneceu sem receber desde a negativa do INSS, acaba gerando um valor vultuoso que não é compatível com o juizado. Entendi. Porque a minha pergunta vai no sentido de... trata-se de uma situação de emergência. A pessoa está em estado de necessidade de um benefício social. Então não faz sentido aguardar anos uma resposta, né? Exato. Por isso a minha pergunta se era via juizado especial. Até mesmo porque a pessoa já está muito idosa e se for aguardar uma tramitação longa de um processo, ela acaba vindo a óbito e não vê o seu direito reconhecido em vida. Doutor, eu entendo que todas as dúvidas foram sanadas, o senhor tem a fazer mais alguma consideração e desde já te agradeço aí por sanar as minhas dúvidas também. Então, tranquilo, doutor. A última consideração que eu quero deixar é que as pessoas que se encontram nessa decisão procure buscar um auxílio, seja de algum advogado ou alguma pessoa que seja da área previdenciária, seja até da procuradoria, para ter acesso a esse benefício assistencial, que certamente essa pessoa vai conseguir sucesso no âmbito judicial, porque já tem algum precedente que dá força a esse requerimento. Então, apenas isso e eu fico à disposição para a gente bater um papo numa outra oportunidade, doutor. Muito obrigado, doutor Valdemar. Exposto a uma jornada de trabalho indefinida, por tempo ilimitado. E aí o que acontece na prática? Na prática que eu digo aqui do nosso vídeo, foi uma decisão pela qual um funcionário começou a ter problemas de depressão, um problema clínico, foi diagnosticado